Interligados com Ju Gouveia. Oferecimento Supermercados Rex. Só no Rex você tem mais. Estamos aqui no 15º Interligados com Ju Gouveia, direto para o Lavras TV. Décimo quinto Interligados para o Lavras TV, hoje aqui na Universidade Federal de Lavras. Estamos aqui com um tema bem marcante e bem relevante, que é a ecologia, a importância da ecologia para a sociedade. E ao meu lado, o professor e doutor Rafael Deduc Zeni. Tudo bem, professor? Tudo bem, Ju. Prazer estar no programa. Muito obrigado por receber, todos aqui do Lavras TV no seu laboratório. E eu gostaria, Rafael, que você contasse para nós a importância da ciência na conservação no meio ambiente local e global. Tá certo. Obrigado, Ju, pela pergunta. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente sobre esse assunto tão relevante para a sociedade hoje. A gente, no meio científico, entende que a ciência oferece um método sistemático para que a gente possa aprender sobre o funcionamento da natureza e as melhores formas da gente manejar e trabalhar com ela sem cometer tantos erros, sem que a gente precise tentar muitas coisas diferentes, desperdiçar recursos, desperdiçar tempo e cometer erros que acabem levando à degradação ambiental. Então, ao longo desse último século, principalmente depois da Revolução Industrial, a gente começou a ter um crescimento populacional, começou a ter muita gente ocupando o planeta e usando cada vez mais recursos naturais. Com esse crescimento desenfreado da população, a gente começou a ver um certo abuso e uma certa degradação ambiental que levou ao comprometimento de vários ecossistemas, seja em quantidade de recursos, disponibilidade de recursos, mas também na qualidade com que esses ecossistemas conseguem fornecer tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver. Então a gente pode pensar em biodiversidade, fornecendo alimentos, remédios, cosméticos, a gente pode pensar nos recursos naturais, fornecendo madeira, água limpa, ar puro para respirar. E nesse contexto, é necessário que a gente estude diferentes formas da gente tanto adequar a nossa forma de uso e ocupação e exploração do território, quanto estudar as melhores maneiras da gente restaurar os ecossistemas para que eles possam realizar suas atividades, realizar seus processos e com isso fornecer os serviços que a sociedade tanto precisa para sobreviver com qualidade. Então a ciência ela vai oferecer para a gente uma forma, um método da gente entender como ela funciona, ao mesmo tempo que a gente entende as consequências das nossas ações da natureza e com isso a gente consegue executar ou realizar, propor políticas públicas de uma gestão da biodiversidade, de uma gestão do território que seja mais integrada com a conservação da natureza. Então isso se aplica em qualquer escala, isso se aplica na nossa casa, isso se aplica na nossa cidade, isso se aplica no nosso país, isso se aplica no mundo como um todo. Então na nossa casa vão desde as ações locais de cuidar um pouco mais do jardim para a gente favorecer, por exemplo, plantas nativas, plantas ameaçadas de extinção, polinizadores, ações locais da nossa cidade, como por exemplo, não jogar lixo na rua para não entupir bueiro, para não ir para a calha do rio, para não contaminar os rios, não afetar os peixes, a vida aquática, para a gente, por exemplo, também não impermeabilizar tanto o solo para que a água infiltre e com isso a gente possa ter o reabastecimento das bacias hidrográficas sem que a gente faça com que essa água cause enchentes e alagamentos nas cidades. E isso numa escala maior, uma escala nacional, políticas públicas, por exemplo, de combate ao desmatamento, de combate a mudanças climáticas e de políticas globais, porque não adianta eu cuidar sozinho aqui do meu meio ambiente local, você cuidar do seu aí na sua cidade, alguém em outro país cuidar lá, se a gente não tem esse movimento de toda a humanidade fazendo a sua parte, porque todas as ações que cada pessoa realiza têm consequências para toda a sociedade. Então, a ciência ela vai trazer para a gente conhecimentos e informações sobre como atuar
para a conservação da biodiversidade da maneira mais eficiente possível, ao mesmo tempo em que a gente vai oferecer soluções tanto para o indivíduo localmente, quanto para a sociedade como um todo, seja no país ou a nível global. Professor Rafael, eu gostaria que você explicasse para nós, hoje você trouxe, né, os seus alunos de pós-graduação aqui da UFLA, como que é o seu laboratório? Sabemos que é, no caso, o LEMAG, né, que é o Laboratório de Ecologia de Ecossistemas e Mudanças Ambientais e Globais. E hoje você trouxe para nós esclarecermos um pouquinho, né, esse tema tão relevante que é a importância da ecologia para a sociedade, alunos de mestrado e doutorado aqui da UFLA. Isso, no nosso laboratório a gente foca nos 5 grandes agentes de mudanças ambientais globais da atualidade. Então, as 5 grandes forças de interferência que o ser humano tem na natureza: a poluição, o desmatamento, a extinção de espécies, a invasão por espécies exóticas e as mudanças climáticas, e tenta entender os efeitos que essas ações humanas têm nos ecossistemas e também desenvolver e propor soluções para minimizar e mitigar os impactos dessas ações humanas. Então, a gente busca trabalhar com o que a gente chama de soluções climáticas naturais e soluções baseadas em evidência. Então, a ideia é que a gente desenvolva soluções que sejam as mais efetivas, as mais eficazes possíveis, com o mínimo de tempo, o mínimo de recurso possível, e que vão, ao mesmo tempo, né, ajudar o meio ambiente local, ajudar a realidade local de cada um e também regular, digamos assim, ou ajudar a regular, né, o meio ambiente global, principalmente porque algumas coisas, como a poluição, elas são locais, mas as mudanças climáticas elas são globais. Então, um carro que está com motor desregulado e que emite mais CO2 do que precisa, tem tanta contribuição no aquecimento global e nas mudanças climáticas, quanto uma indústria que tem fábricas em vários países do mundo e que também está lançando poluentes, né, para o ar. E isso a gente precisa, então, tentar entender exatamente como é que funciona essas diferentes escalas para poder propor soluções que tanto minimizem esses impactos quanto mitiguem os danos futuros. Muito obrigada, então, professor Rafael. E eu vou convidar agora, então, a nossa discente aqui do mestrado, a Luana. Luana, tudo bem? Luana, eu gostaria que você descrevesse um pouquinho do seu trabalho aqui na pós-graduação. O meu trabalho aqui na pós-graduação é basicamente o meu projeto, né, de mestrado, e a área que eu trabalho é em ecologia urbana. E o objetivo central do meu projeto é entender como que a urbanização ela impacta na vegetação das áreas urbanas. E nesse sentido, eu foco em uma etapa muito importante, que é o do ciclo do carbono, que é a fase de fixação e armazenamento desse carbono, que é o que vai permitir ali que tenha a formação da biomassa vegetal. E a partir disso, eu busco, então, estimar, né, e ver métodos para poder estimar essa biomassa nas áreas urbanas. Então, como metodologia, eu uso tanto uma parte de geoprocessamento quanto modelos matemáticos. Na parte do geoprocessamento, a gente está trabalhando com o drone e com um sensor específico, né, ele chama sensor LIDAR. Então, o drone ele vai sobrevoar a área específica que a gente está trabalhando e vai fotografar a paisagem que ele está sobrevoando, enquanto que o sensor ele vai emitir pulsos de laser. E esse sensor, assim, de uma forma bem breve, né, ele atua à medida que o laser ele atinge a superfície, ele retorna em vários pontos, e isso forma uma espécie de uma imagem pontilhada. Então, e tem essa imagem, ela tem um nome técnico que chama nuvem de pontos. Essa nuvem, combinada com as fotos do drone, permite a gente ter uma representação, né, em 3D da vegetação ou da estrutura ali que a gente está mapeando. E com os dados que eu obtenho, né, desse processo, eu vou, então, extrair métricas, né, que eu vou para escolher um modelo matemático que eu vou conseguir, então, estimar a biomassa.
No final, o objetivo geral, né, com esses dados e com essa metodologia, a gente gera mapas de biomassa, e esses mapas, então, vai permitir que a gente consiga visualizar, né, e ver como que está a distribuição de biomassa nas áreas que a gente está mapeando, principalmente, né, na questão das áreas urbanas, então como que a vegetação está distribuída. E pensando assim, em termos da aplicação ou da importância desse estudo, a gente pode dizer que é um método que a gente consegue estar aplicando em ações, por exemplo, para poder identificar áreas que precisa de estar investindo mais em áreas verdes, qual a importância, né, da arborização urbana e dessas áreas verdes, tanto para o ambiente urbano, mas também para o bem-estar da população. Em termos de meio ambiente, assim, de uma forma mais geral, a gente poder identificar áreas prioritárias para uma restauração, e estar fazendo um replantio de árvores ou para conservação das áreas. Obrigada, viu, Luana? Luana é a nossa discente aí do curso de mestrado. E agora eu vou perguntar para uma das nossas discentes aqui do curso de doutorado aqui do LEMAG, a Wanda. Tudo bem, Wanda? Oi, Ju, tudo bem? Wanda, eu gostaria que você contasse para nós como que é o seu cotidiano no seu trabalho. Tá certo. O meu cotidiano aqui como estudante de pós-graduação, ele é bem dinâmico. Então, eu vou falar mais coletivamente porque vários estudantes de pós-graduação têm uma rotina parecida. Então, a gente tem atividades que variam entre as atividades no laboratório e no nosso escritório, que a gente fica basicamente no computador desenvolvendo pesquisas, lendo artigos, escrevendo os nossos projetos, analisando dados e fazendo relatórios também. E, além disso, também dentro do laboratório a gente faz reuniões com os colegas de pesquisa e com o orientador para a gente orientar nossas pesquisas. E para o ambiente da UFLA aqui e também dos outros departamentos, a gente participa de disciplinas que são específicas para a gente desenvolver as nossas pesquisas e também disciplinas mais abrangentes, como o estágio supervisionado, que a gente treina a nossa docência para dar aula para graduação e ensino médio também. E a gente também participa de eventos, tanto que a UFLA promove, como a gente também promove, e também eventos de fora. A gente participa de congressos, de seminários, a gente promove eventos para graduação, para mostrar o nosso trabalho para os outros cursos da graduação. A gente também participa do evento de UFLA Portas Abertas, para mostrar o que a gente desenvolve aqui para os alunos. E também, para fora da UFLA, a gente faz os nossos campos. A gente vai em fragmentos de mata, também em áreas antropizadas, áreas urbanizadas, para coletar plantas, animais, insetos, como também alguns padrões do ambiente. E tudo o que a gente coleta, a gente traz aqui para o laboratório e começa novamente esse ciclo de pesquisas, de triar os materiais. Então, é isso basicamente que a gente faz no cotidiano. E é um cotidiano assim, mais agitado, mas no meio disso a gente também tem uns cafezinhos que a gente conversa, que a gente descontrai. Então, esse é o cotidiano que a gente tem aqui. É um ambiente mais leve, não é aquele ambiente tão carregado. É isso mesmo. Muito obrigada, então, viu, Wanda? Vamos chamar agora, convidar, né, o João Cardoso, que é o nosso discente de mestrado. Tudo bem, João? O João, ele tem uma pergunta bem relevante também para responder para nós. Lembrando que todas essas perguntas foram feitas em conjunto, né? Nós sentamos, estudamos e elaboramos essas perguntas, porque, na verdade, na semana passada, eu vim aqui nesse laboratório para poder falar um pouquinho sobre comunicação para os discentes aqui desse laboratório. E a gente falou um pouquinho, trocamos algumas ideias e fizemos, assim, uma gravação meio que se eu estivesse ensinando para eles, e hoje chegamos aí nesse resultado final que está sendo, assim, muito satisfatório. E o João Cardoso, que é o nosso discente de mestrado, vai contar para nós qual a importância da ecologia para a sociedade, João. Muito bem, Ju.
Então, essa é uma pergunta bastante ampla. Poderia ficar horas falando sobre isso. Para tentar resumir, eu diria que, assim como a ecologia ela é uma área da ciência, né? A gente aqui, como cientista, a gente tenta trazer informações e direcionamentos para a sociedade em geral. Porque, digamos assim, quem não conhece não preserva, quem não conhece não cuida, quem não conhece não sabe. Então, se a gente não sabe sobre o meio ambiente que a gente vive ao nosso redor, a gente não tem capacidade de preservar, a gente não tem capacidade de gerar soluções para os problemas que a gente enfrenta. E enquanto ecólogo, trabalhando com ecologia, o nosso foco é o meio ambiente. Então, o que a gente faz é estudar como o planeta ao nosso redor funciona, desde o macro ao micro, desde animais grandes, árvores imensas, até microplástico, por exemplo. Então, basicamente, a gente tenta entender como as coisas funcionam para tentar propor soluções, né? A gente sabe que a gente está passando por diversos problemas enquanto sociedade. Rio Grande do Sul teve acidente esse ano. A gente sabe que é decorrente das mudanças climáticas, das mudanças ambientais globais que a gente tem vivido. Aumento da temperatura média do planeta, aumento das emissões de gases de efeito estufa, extinção de espécies. A gente está passando por diversos problemas ambientais decorrentes da nossa própria espécie, porque crescemos de forma bastante acentuada, ocupamos bastante espaço, utilizamos bastante recurso e muitas vezes não de forma sustentável. E isso gera as consequências que a gente tem enfrentado. E basicamente a gente, enquanto ecólogo, a gente tenta observar isso de uma forma que possa ser replicável ao longo do globo, porque a gente utiliza uma metodologia e essa metodologia ela visualiza questões ambientais gerais. E aí com isso a gente pode propor soluções, propor novos métodos, formas que gastem menos dinheiro para chegar no mesmo resultado. Então, basicamente é a importância da ecologia para a sociedade e eu vejo resumidamente como isso. Mas poderia ficar falando horas sobre esse tema. Muito obrigada, João. Já quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado ao professor Rafael, né, pela oportunidade, né, de falarmos aí um pouquinho da ecologia na sociedade. Agradecer aos discentes também aqui de mestrado e doutorado. Você quer dar mais uma palavrinha, professor? Não, primeiro agradecer a oportunidade da gente tanto divulgar o nosso trabalho, contar um pouquinho do que a gente faz aqui nessa ciência, né, que é a ecologia, mas também dentro do contexto da universidade, que algumas vezes acaba ficando um pouco distante, né, da realidade do dia a dia da população, mas que é como, mesmo estando não necessariamente atuando, né, diariamente ali próximo da população, o que a gente está tentando desenvolver aqui certamente tem ligação direta com as demandas da sociedade. Então, muitas vezes a gente não tem esse tratamento individualizado, né, uma pessoa que tem um problema ambiental e a gente vai lá e ajuda individualmente essa pessoa, mas a gente escuta muito as demandas da sociedade sobre as ações e as prioridades em relação ao meio ambiente, e faz no nosso trabalho o esforço, né, de conhecer melhor essa realidade e de propor soluções que sejam as mais efetivas possíveis para o maior número de pessoas. Então, essa distância, às vezes, ela é percebida por não ter essa individualidade, mas que saibam que o que a gente faz aqui é diretamente produto, né, das demandas da sociedade para soluções e para conhecer melhor o ambiente que a gente vive. Muito obrigada. Então, professor Rafael, muito obrigada a todos os alunos também. E o Lavras TV encerra por aqui, no Interligados com Gil Gouveia. E a qualquer momento podemos entrar aí com notícias ao vivo para vocês, tanto no futebol, no futsal e também notícias da cidade. Até a próxima!